Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que está começando agora. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 20 e 21 de março de 2019, quarta e quinta-feira. Karina, entre os destaques que vamos destacar na edição de hoje, nós temos a questão dos índices de correção monetária e juros de mora em relação às chamadas dívidas da Fazenda Pública. E ainda também o julgamento da questão do bloqueio de verbas do metrô do Distrito Federal e também da Emater. A própria diferenciação entre estas duas entidades públicas já leva a uma decisão diferenciada também, como vamos ver na edição de hoje. Especificamente, o que une justamente as duas questões é o pagamento de verbas trabalhistas. E o bloqueio dessas verbas é a forma de execução dessas duas pessoas jurídicas de direito privado, mas que exercem atividades ou um serviço público. E a discussão era saber se a forma de pagamento dessas dívidas trabalhistas deve ser efetuada pelo regime de execução por meio de precatórios, seguindo a regra do artigo 100 da Constituição, ou se deve seguir a execução regular do Código de Processo Civil, como para todas as empresas privadas. Mas essa é uma discussão que a gente trata mais adiante nesse nosso programa. Sem dúvida alguma, Cadu, o grande destaque e os holofotes acabaram se vertendo para o julgamento da quarta-feira, que foram os 4 embargos de declaração que foram retomados a partir do voto vista do ministro Alexandre de Moraes e que discute efetivamente uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional a forma de atualização monetária pelo índice da poupança daquelas dívidas reconhecidas judicialmente da Fazenda Pública, ou seja, da forma de atualização das dívidas do poder público, do Estado, dos municípios, do Distrito Federal ou da União, em relação ao contribuinte. Aquele débito reconhecido judicialmente tem que ser atualizado e pela demora no seu pagamento, incide sobre ele juros de mora. Qual é o índice que deve ser aplicado para a atualização desse valor para que a pessoa que tem o direito a receber esse crédito? E o que se discutia nesses embargos, na verdade, o que se discute nesses embargos, porque o julgamento foi interrompido em razão do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, embora uma maioria já tenha se manifestado, é a partir de quando essa decisão do Supremo, que declarou inconstitucional a aplicação do índice de correção, o índice da poupança para a correção monetária dessas dívidas do poder público, deve passar a valer. O ministro Luiz Fux propôs que fosse a partir do julgamento que aconteceu em 2015 do Supremo Tribunal Federal. Mas uma maioria que já se caminha para se formar nesse julgamento entende que não deve haver modulação de efeitos, porque o índice da poupança não reflete efetivamente o valor da inflação e isso poderia trazer prejuízo patrimonial aos credores desses valores, dessas dívidas reconhecidas judicialmente. Julgamento ainda suspenso deve retornar ao plenário, junto com os embargos de declaração, que também estavam pautados para quarta-feira, mas que não foram apregoados, das 2 ações diretas de inconstitucionalidade sobre esse mesmo tema. Temos que aguardar, então, o retorno do voto vista do ministro Gilmar Mendes para um ponto final nessa questão da inconstitucionalidade da emenda constitucional número 62 de 2009. Pois é, Karina, a reportagem da TV Justiça fez uma matéria relacionada ao tema para explicar um pouquinho mais. O plenário do Supremo, portanto, vamos retomar aqui a questão, foi a retomada do julgamento sobre das ações sobre os novos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados a dívidas de governo, com cidadãos ou empresas. As dívidas da chamada Fazenda Pública. Vamos, portanto, ver na reportagem mais detalhes sobre o tema. Em 2017, o STF decidiu que a correção seria pelo IPCA-E, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Agora, os ministros do Supremo vão definir a partir de quando começa a valer a mudança. Na prática, o cidadão ou empresa que tem dinheiro a receber de entes públicos deverão ter o valor do pagamento atualizado quando a dívida for quitada. A decisão vai impactar em cerca de 90 mil processos com este pedido que tramitam na Justiça. O IPCA-E foi apontado pela Corte como sendo o mais adequado para recompor as perdas.
O ministro Luiz Fux, relator do caso, afirmou que este índice deve ser aplicado em processos apresentados a partir de março de 2015 e que ainda não tivessem transitado em julgado. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. Pois é, e o voto vista do ministro Alexandre de Moraes foi apresentado exatamente na sessão desta quarta-feira. O julgamento não foi encerrado, como já adiantou a Karina, pois foi suspenso por um novo pedido de vista, desta vez do ministro Gilmar Mendes, nestas ações sobre os índices de correção monetária e juros que devem ser aplicados a dívidas judiciais do poder público, da chamada Fazenda Pública. O voto, o ministro Alexandre de Moraes disse que dar esse tempo causaria prejuízos. A modulação jogaria até 2015, seu crédito seria mesmo assim liquidado a menor, com base numa norma que o próprio tribunal declarou inconstitucional. Ou seja, no caso aqui, haveria uma afronta a esse direito de propriedade do jurisdicionado e uma afronta à própria efetividade plena da jurisdição. Não vejo, portanto, senhor presidente, como a incidência da TR no período 2009 a 2015 possa atender os requisitos para a modulação, possa atender às razões de segurança jurídica e interesse social, porque o que se pretende é modular para frente mais quase 6 anos. 6 anos. Aqui, obviamente, se pode arguir, como bem realizou o INSS, que geraria um custo maior para o poder público, mas um custo que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o Supremo Tribunal Federal que entendeu que a TR não poderia ser aplicada. Consequentemente, esse custo é devido. Então, não é algo indevido que deva ser pago, algo indevido que deva ser mantido. Em verdade, é algo que já deveria ter sido pago, simplesmente vai agora sim ser realizado justiça conforme determinou o Supremo Tribunal Federal. Aqui me parece que o efeito é reverso em relação e se houver a concessão de modulação, porque aí sim teríamos afetado o interesse social de milhares de jurisdicionados e a própria segurança jurídica daqueles que, procurando o judiciário quando se sentem afetados ou desrespeitados em seus direitos, ganham, mas não levam, num ditado popular. Então, senhor presidente, entendo que, obviamente, entendo que em casos excepcionais, e esse, ao meu ver, exatamente porque não presentes razões de segurança jurídica e interesse social para a modulação, em casos excepcionais, obviamente, é possível essa modulação. Mas aqui, anos após o julgamento do reconhecimento de algo que já deveria ter sido pago lá atrás, um índice que foi afastado pelo tribunal, não me parece ser constitucionalmente possível essa modulação. Também votaram assim os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Manifestei que a correção monetária nada mais é do que o redimensionamento do valor nominal da moeda desgastado pela inflação, de tal maneira que ele readquira, a partir desta correção monetária, pelo menos o valor daquele desgaste, mantendo o seu valor real. E por isso a atualização monetária fixada com base em um índice ex ante, ela não se prestava a esta finalidade, porque o índice ex ante, pela própria metodologia da sua definição, não reflete tal desgaste e implica uma indevida redução do crédito conferido por um título judicial transitado em julgado. Então, senhor presidente, usando nessa sessão de julgamento, seguindo a metodologia que tenho observado, quando já expostos os fundamentos das duas correntes que aqui se expõem, o ministro, o eminente relator, já defendeu com brilho, num voto extenso, profundo, a tese que agora foi reavivada e bem explicitada pelo ministro Luiz Roberto, e a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes e acompanhada pelo ministro Edson Fachin, também se fez com base numa fundamentação que, com todo respeito, é a que eu entendo correta, a partir das premissas que tenho sempre defendido,
eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Nós estaríamos vulnerando o interesse social, porque a não atualização adequada, segundo os índices oficiais de corrosão da moeda, dos débitos da Fazenda Pública, na verdade, insisto, militam contra os interesses dos credores da Fazenda e, portanto, milita contra o interesse social. Já o ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o relator ministro Luiz Fux para que o IPCA-E seja aplicado nas ações judiciais depois de março de 2015. O impacto que uma decisão como essa produzirá sobre as finanças dos estados é tão devastador que não vai acontecer nada, porque ninguém vai pagar coisa nenhuma. É isso que vai acontecer. Portanto, nós vamos trocar alguma coisa por coisa nenhuma. Eu penso, respeitosamente, entendendo os argumentos econômicos e sem indiferença às perdas que, eventualmente, titulares de créditos tenham tido. Mas aqui nós temos que fazer escolhas dramáticas na vida, escolhas trágicas. E eu acho que uma lei que vigorou sem ter sido suspensa por 10 anos e que produz um resultado mais palatável para uma imensa crise fiscal que nós estamos enfrentando, deve prevalecer a interpretação, se razoável e juridicamente sustentável. Portanto, presidente, o que é que nós dissemos quando julgamos as ADIs? Nós dissemos que até então, até a data daquele julgamento, que foi 25 de março de 2015, nós aceitávamos o critério da caderneta de poupança e que dali para frente valeria o IPCA-E. Portanto, eu acho que a partir de 25 de março de 2015 já não era razoável acreditar que o Supremo manteria a lei, o artigo 1º-F, tal como estava. De modo que eu estou propondo, presidente, a modulação e, portanto, acolhendo em parte os 3 embargos de declaração nessa linha, para modular os efeitos desta decisão e assentar que a lei produziu efeitos que nós toleraremos até 25 de março de 2015, a partir de quando, no entanto, se aplicará o novo índice, que inclusive foi chancelado posteriormente por emenda constitucional, que foi a emenda constitucional número 99 de 2017. O ministro Gilmar Mendes disse que o caso é complexo, sensível, que vai causar impactos nos estados. Por isso, pediu vista para avaliar melhor a situação. Nós estamos com vários estados parcelando salários de servidores. A gente acredita que algum governador faz isto porque gosta de sacrificar o seu pessoal? Depois do pedido de vista, os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello adiantaram o voto. Afirmaram que não há como modular a decisão do plenário no caso. O Estado deve, não nega, mas não quer pagar. Convivo com a matéria desde o primeiro dia que cheguei em 1990 a esta casa. É tempo de se colocar um ponto final nessa matéria. E a continuação do julgamento, é claro, você acompanha aqui na TV Justiça. E no próximo bloco, as decisões da sessão plenária da quinta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. Karina, nós vamos verificar agora como foi a sessão plenária da quinta-feira, mas, na verdade, o julgamento que foi destaque na sessão da quinta, ele começou mesmo ainda na sessão da quarta. Exatamente, Ricardo. Eram 2
referendos em arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2 ações em que o ministro Edson Fachin relator foram apregoadas de forma conjunta, porque o pano de fundo era o mesmo. E, em ambos os casos, o metrô do Distrito Federal e a Emater, uma empresa do estado do Pará, tiveram as suas contas bloqueadas para pagamento de débitos trabalhistas. E o que se discute aqui no referendo da medida liminar e no mérito da ADPF é saber se essas pessoas jurídicas de direito privado, essas empresas prestadoras de serviço público, elas têm o direito de ter as suas dívidas executadas pelo sistema previsto na Constituição, pelo regime de precatório, ou de acordo com o que determina o Código de Processo Civil na execução das dívidas regulares, vamos dizer assim. Se for pela Fazenda Pública, os bens não poderiam ser bloqueados, e aí buscava-se, na verdade, que o Supremo Tribunal Federal, busca-se, porque o julgamento não foi concluído ainda, que o Supremo reconheça a natureza equiparada de empresas públicas dessas pessoas jurídicas de direito privado e que a elas sejam estabelecidos, portanto, o regime de execução de dívidas no sistema de precatórios. Julgamento iniciado na quarta-feira, relatório, sustentações orais, na quinta-feira, voto do ministro Edson Fachin, mais uma interrupção do julgamento em razão também do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Sessão plenária da quinta-feira, vamos ver, portanto, como foi a segunda parte do julgamento, que começou na quarta-feira, como dissemos, na sessão da quinta agora, das ações propostas pelos governadores do Pará e do Distrito Federal. Como já vimos, portanto, foram questionadas decisões da Justiça Trabalhista que bloquearam contas da Emater paraense e do metrô do Distrito Federal. Na sessão desta quinta-feira, o ministro Edson Fachin, relator das 2 ações, decidiu, no caso da Emater do Pará, manter suspenso o bloqueio das contas. Para ele, a empresa de assistência técnica e extensão rural presta serviço público e preenche os requisitos que a iguala às empresas públicas. Por isso, o pagamento de dívidas trabalhistas deve ser pelo regime dos precatórios, igual da Fazenda Pública. Quanto a assistência técnica e extensão rural, com as mais respeitosas vênias ao nobre advogado que assomou a tribuna, com a finalidade de realizar um distinguish entre as denominadas Ematers de diversas unidades federadas, considero que a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado do Pará, criada pela Lei 4669 de 1976 e editada por aquele Estado-membro, e como empresa estatal de direito privado vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, satisfaz os requisitos esculpidos pela jurisprudência assente deste Supremo Tribunal Federal. E, portanto, nesta hipótese, estou mantendo, tal como deferi e tal como, portanto, trago ao exame para referendo ou não deste colegiado, a submissão ao regime jurídico inerente à Fazenda Pública. Nesta hipótese, o inciso 4º do artigo 187 da Constituição Federal determina o planejamento e execução da política agrícola pelo poder público, com a participação efetiva do setor produtivo, levando em conta especialmente assistência técnica e extensão rural, que, como todos sabemos, realiza este trabalho e estas empresas uma atividade de inquestionável e valiosos préstimos ao nosso país. A escolha do público-alvo da política pública levada a efeito pelo Estado do Pará não permite que se possa supor a lucratividade como intuito dessa empresa. Simultaneamente, não visualizo situação na qual haja presença em relação a esta empresa do Estado do Pará um marco concorrencial na qual ela própria se insira. Por isso, concluo que é devida a extensão do regime de precatórios a essa empresa pública em consonância à compreensão jurisprudencial desse Supremo Tribunal Federal, por considerá-la equiparável à entidade de direito público com assento no parágrafo 5º do artigo 100
do já mencionado texto constitucional. Já em relação ao metrô do DF, ele decidiu mudar a decisão de 2018. Explicou que o metrô da capital federal tem caráter concorrencial, porque é possível verificar competição com outros meios de transporte. E ainda que visa o lucro. Neste caso, as contas do metrô podem ser bloqueadas. Nada obstante todos esses dados, senhor presidente, e que levariam à conclusão inicial que alberguei ao deferir a medida cautelar, fiz uma segunda visita a esta matéria e apresento fruto da reflexão que me vi obrigado a realizar nesta condição de juiz constitucional, especialmente por força das autoridades, dos escorreitos argumentos trazidos nos documentos dos Amici Curiae e também nas diversas sustentações orais, o que também revela, senhor presidente, a importância da presença da advocacia e das sustentações orais nos tribunais e também aqui no Supremo Tribunal Federal. E deste segundo exame que fiz, senhor presidente, trago conclusão em sentido diverso da minha percepção inicial e firmo convicção segundo a qual, e vou expor as razões disso, a situação do metrô do Distrito Federal, ao contrário da empresa de pesquisa e extensão agrícola do Estado do Pará, a situação da empresa metropolitana do Distrito Federal não se amolda à diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal por não cumprir dois requisitos que reputo essenciais. O caráter concorrencial, que me parece um elemento fundamental, e o outro, o tema atinente ao intuito lucrativo. Quanto ao item 1, vale dizer, a questão atinente ao caráter concorrencial, após detida análise da Política Nacional de Mobilidade Urbana, constato que a única diferenciação quanto ao modo de transporte urbano pertine à motorização, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 12.587 de 2012. Nesse sentido, vem calhar as definições legais trazidas pelo artigo 4º da mesma lei no que diz respeito ao transporte urbano. Vale dizer, é o conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado, utilizado para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ao passo que o inciso 6º desse mesmo artigo que mencionei considera o transporte público coletivo como serviço público de transporte de passageiros, acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público. Postas essas circunstâncias de mobilidade urbana, embora apresente ostensiva utilidade pública, e é inegável que assim o seja, especialmente à população usuária, o caráter concorrencial dos serviços prestados pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal é passível de apreensão em torno da ideia de competição entre os diversos modais. Foi esta a tese sustentada da tribuna e que me parece correta. Em seguida, o ministro Marco Aurélio falou que as ações não poderiam ser propostas pelos governadores por falta de legitimidade. As empresas contratam pela CLT, mas não querem se subordinar ao regime de execução própria, que é o regime alusivo aos direitos trabalhistas. Não admito em si a legitimidade dos governos para o ajuizamento dessas ADPFs. Por maioria, o plenário decidiu julgar as ações, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo para analisar o caso. Ainda não há data para o tema voltar à sessão.
Bom, esta foi a sessão plenária da quinta-feira e ainda não foi o único julgamento, na verdade, Karina. Tivemos também, inclusive na segunda parte da sessão, outros julgamentos. Você destacaria um deles, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Exatamente, vários julgamentos que estavam nas listas dos ministros e um deles, por votação unânime, eles acabaram declarando a inconstitucionalidade de dispositivos de uma lei de 2010 do estado de Santa Catarina que tratava de seguro de veículos. Segundo o argumento, é que os dispositivos, eles traziam algumas obrigações para os seguros de veículo e acabavam também trazendo regras referentes ao trânsito, o que é o argumento do autor da ação direta de inconstitucionalidade, que acabou sendo acolhido por votação unânime dos ministros no plenário da quinta-feira, com exceção do ministro Luiz Roberto Barroso, que se declarou impedido para julgar, suspeito para julgar o processo. Os ministros acabaram entendendo que usurpou o Estado, ao legislar sobre essas matérias, teria usurpado a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, sobre seguros e também sobre normas de trânsito. Por votação unânime, com exceção do ministro Luiz Roberto Barroso, declarada inconstitucional os dispositivos da Lei de 2010 de Santa Catarina. Bem, estes foram os destaques da semana, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal e na próxima semana tem mais. Encontro marcado já na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui, na TV Justiça.